troco de tinta, plástico e papelão. Quanto custa colocar um aviso numa embalagem quando isso pode garantir o bem-estar de milhões de consumidores? O senador Paulo Bauer é autor da lei que prevê a rotulagem de alimentos que contêm lactose, substância capaz de causar intolerância em quase a metade da população brasileira. Ele conversa conosco aqui no Cidadania. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. E, por acaso, no dia em que estamos gravando essa entrevista, o seu projeto virou lei, o projeto de rotulagem. Queria que você contasse um pouco do histórico, de como surgiu essa ideia e até como foi tramitar. Eu me lembro que o senhor esteve aqui já antes no Cidadania falando sobre isso, e já faz algum tempo, né? O senhor teve que batalhar um bocado para que fosse aprovado, né? Bom, primeiro eu devo dizer que hoje fiquei muito feliz ao receber um telefonema do presidente Michel Temer, informando que ele sancionou a lei e agora no Brasil nós temos um dispositivo legal que vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida e principalmente da saúde da população. A intolerância à lactose, ela se classifica entre alta, média e leve. Uma pessoa que tem alta intolerância, por exemplo, não pode comer nada de leite, de queijo, de manteiga, de iogurte, qualquer coisa que tenha leite ou derivados, essa pessoa é proibida de ingerir. Quem tem média tem a possibilidade de comer alguma coisa, um pouquinho, vamos dizer. E quem tem baixa pode eventualmente tomar uma xícara de leite, comer um queijo, comer um iogurte, uma coisa assim. Acontece que no Brasil, os produtos industriais são fabricados e colocados em recipientes, em embalagens, onde se pode ler quais são os ingredientes que tem nesse produto. Farinha, açúcar, óleo, isso, aquilo, está tudo lá. Mas a escrita é tão microscópica que é impossível para uma pessoa ler aquilo tudo e mesmo que possa ler, ela não tem paciência. Então é preciso que a gente dê à questão da lactose uma importância, um valor. E mencione em letras maiores, assim como nós temos a indicação da existência, por exemplo, de glúten num produto, coisa fundamental para preservar a saúde dos celíacos, também tenhamos a informação sobre a lactose. Não é o fato de dos sintomas não serem majoritariamente graves ou de serem, por exemplo, levar ao pronto-socorro normalmente com frequência, que vai eximir a indústria de alimentos de o que custa colocar. De forma alguma. Você veja bem, uma pessoa que tenha intolerância à lactose, ela não para em hospital, ela não chega a ser internada. Ela não morre por causa disso, ela não fica deficiente por causa disso, ela fica desconfortável. Os sintomas gastrointestinais, o humor da pessoa, a própria situação dela de viver fica muito prejudicada. Quer dizer, ela não está apta a exercer determinadas atividades quando ela tiver alta intolerância à lactose. Tudo por quê? Porque comeu um copo de iogurte ou uma fatia de queijo. Agora, quando a pessoa descobrir que tem intolerância à lactose, isso se faz através de exames solicitados pelo médico, a pessoa vai começar a conhecer todos os produtos que consome e vai começar a fazer ela mesma a sua dosagem, vai ver até onde pode ir. E aí, se todos os produtos têm indicação, fica tranquilo para que a pessoa possa eleger a quantidade certa que pode ser ingerido por dia e, por consequência, qual a qualidade de vida que vai ter. Ou seja, tem esse projeto, essa lei agora também tem um fator educativo, embutido aí a educação. Muito. A pessoa saber se informar, saber averiguar, até o consumidor saber se relacionar com o fornecedor e com o produtor daquilo que ele consome. Né? Nós temos problemas, por exemplo, de indústrias que produzem determinado, vou dar um exemplo aqui, bolacha. Faz bolacha que usa leite. Quando terminou a produção daquela série de bolachas que usa leite, agora vamos fabricar uma bolacha que não usa leite. Mas se não houver uma limpeza absoluta de todos os equipamentos, pode haver um resquício de leite no produto seguinte e automaticamente a pessoa que ingerir, mesmo que seja um resquício de leite ou de derivados de leite, pode ter problemas. Por quê? Porque quem tem alta intolerância sente, mesmo que seja uma grama de leite ingerido.
Então, nós vamos, com a lei agora, organizar o setor produtivo, vamos facilitar a vida do contribuinte e vamos também ter um mecanismo de fiscalização, porque a Anvisa vai ter que observar, quando for verificar os produtos que estão à disposição da população, o produto que eventualmente não contenha essa informação e vai retirar de mercado. Vai ter que ser recolhido. A pessoa não corre mais o risco de comprar gato por lebre. Vai comprar o que tem lactose dizendo tem lactose. O que não tem, não terá. E o quantitativo também, o percentual? Não dá para botar ainda. Não dá porque nós temos um problema aí sim de estrutura de pesquisa, estrutura de laboratório. Cada indústria teria que ter um laboratório próprio. Nós teríamos que fazer uma seleção e uma separação, por exemplo, das fontes produtoras de leite, porque tem leite de região A, tem leite de região B, tudo isso se mistura no final de todo o processo industrial, então é muito difícil você quantificar quanto temos, qual o percentual. O importante nesse momento, como primeiro passo, é informar a existência da lactose. Eu me lembro que, inclusive, quando o senhor, me perdoe, mas quando o senhor estava batalhando para levar à frente a sua proposta ainda nas comissões, um dos argumentos foi assim, não, mas não temos laboratórios suficientes, quer dizer, sempre há uma maneira de avançar nas negociações, afinal de contas estamos aqui no parlamento, né? Isso. Para que se possa colocar algo que é do interesse de muita gente, porque é abismado na pesquisa ver que não há uma precisão nesses dados, mas de 40% a 70% da população brasileira sofre de alguma intolerância, né? É verdade. É a qualidade de vida. É muito grande. Aqui no Brasil nós temos 40% a 50% de pessoas com intolerância, tanto faz, leve, alta ou baixa. Por quê? Porque nós temos uma miscigenação de raças no Brasil que proporciona esse número. Se você for, por exemplo, para a Ásia, você vai ver que a intolerância à lactose na Ásia, nos povos asiáticos, chega a 90%. Nos africanos, menos ainda. Bem menos do que no Brasil, mas nós temos hoje no Brasil a probabilidade de algo em torno de 50%. Mas o mais importante, Paulo, é dizer aos telespectadores aqui da TV Senado que esse projeto não nasceu porque eu inventei ele. Isso é um dado fundamental. Eu recebi um e-mail, ou melhor, o 0800 do Senado, informou ao meu gabinete que havia um cidadão de Santa Catarina, da cidade de Braço do Norte, que se manifestava dizendo que deveríamos ter algum mecanismo legal para isso. E por isso o projeto foi elaborado e apresentado. Meses depois, uma cidadã catarinense, chamada Jéssica Duarte, sabendo da existência do meu projeto, aí depois de uma informação do Disque Senado, que ela conseguiu num contato telefônico, ela foi atrás do meu projeto e resolveu apoiá-lo. Num site na internet, ela criou um abaixo-assinado virtual que tem 22 mil assinaturas e do Brasil inteiro pessoas começaram a ajudar para que senadores e deputados apressassem a análise e o projeto tramitasse. Tramitou por todas as comissões do Senado, por todas as comissões da Câmara e finalmente foi aprovado e sancionado pelo presidente da República. Isso demonstra e comprova que a participação popular, a participação do cidadão é efetivamente fundamental para que o processo legislativo no parlamento tenha um trâmite firme, seguro e absolutamente identificado com as prioridades da população. Senador, eu acho que, fiquei até curioso de perguntar, o senhor era da área de saúde, medicina, porque existe também um outro projeto de sua autoria, esse mais recente, que prevê o abatimento, possível abatimento do imposto de renda das pessoas físicas, não sei se também é aplicável às pessoas jurídicas, para, digamos assim, criar uma solução para esse caos da saúde nos municípios, ou seja, abater o imposto de renda para um fundo de saúde municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto. Bom, primeiro eu não sou da área da saúde, mas eu sei que em todas as pesquisas que nós fazemos, a saúde é sempre mencionada pela população brasileira como o maior problema que nós precisamos enfrentar. Então a gente vai tentando contribuir para que surjam caminhos e mecanismos que contribuam para a redução desse problema e dessa dificuldade. Muitas empresas, e no meu caso em Santa Catarina eu conheço exemplos em todos os lugares do estado, ajudam para que a saúde funcione melhor.
elas não só pagam impostos, mas também dão contribuições financeiras para que o hospital compre um novo equipamento, para que o hospital compre, o hospital comunitário, eu falo, hospital beneficente, ou para que a prefeitura possa comprar uma ambulância, ou para que se possa treinar algum profissional da saúde. Muitas empresas catarinenses, e o exemplo é presente em todas as regiões do estado, participam efetivamente. Por quê? Porque elas têm interesse que o empregado, que o funcionário da empresa ou o seu familiar que precise de atendimento à saúde, tenha atendimento de qualidade, tenha solução para o seu problema, tenha recuperação rápida. Porque aí o cara não falta no trabalho, aí ele não precisa ficar dando assistência para a mulher, para os filhos, né? Produz melhor. Então há uma sintonia. Acontece que não é assim em todos os lugares do Brasil, nem poderia ser. Por quê? Porque muitos empresários não se sentem estimulados. Eu acho até que Santa Catarina é uma exceção nesse caso, né? Então o que acontece? Eu apresentei um projeto de lei para, imitando o que nós temos aí na área do esporte, o que nós temos na área da cultura, que são incentivos fiscais, a gente também criasse uma regra para que a empresa que doasse algum valor para o Fundo Municipal de Saúde, aí sim um fundo público, nós poderíamos ou deveríamos permitir que essa empresa abatesse o valor que doou do imposto que ela deve pagar ao governo. Existe algum percentual previsto? 2% do lucro líquido. Portanto, não é da receita da empresa, é só do lucro dela. Então, se um empresário ou uma empresa, uma sociedade anônima, que tenha lá 500 empregados numa cidade, precisar que a prefeitura, por exemplo, compre uma ambulância, ou construa um posto de saúde, ou equipe um pequeno hospital com mais um aparelho de raio-x, e essa empresa quiser doar esse valor, ela poderá fazê-lo. E, obviamente, que o governo federal teria que criar os mecanismos e também o sistema de saúde para que aquele governo municipal apresentasse um projeto que seria aprovado para que aquele dinheiro, que não deixa de ser público, fosse efetivamente bem aplicado, porque assim nós evitaríamos o passeio do dinheiro. Hoje, o empresário paga imposto sobre o lucro para o governo federal e o prefeito vem lá da pequena cidade até Brasília, fala com o deputado, fala com o senador, fala com o ministro, fala com Deus e o mundo para conseguir um dinheirinho para comprar uma ambulância. Do jeito que eu estou propondo, o problema se resolve menor, lá, né? Não precisa nem vir para cá. E se resolve de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais dinâmica. Já está tramitando o projeto? Já está tramitando, e naturalmente que o caminho é longo. Mas se em 2, 3 anos a gente conseguir aprová-lo, nós teremos com certeza mais um mecanismo beneficiando o funcionamento adequado da saúde no país. Agora, senador, o senhor também tem uma outra iniciativa que tem a ver com dinheiro, com recursos públicos, que é avaliar o custo público dos programas, o rendimento, ou seja, quanto está sendo produtivo para a nação e também para os cidadãos, evidentemente, nessa época de crise econômica, o quanto está se gastando e se está valendo a pena, onde se está correta a aplicação local, se está adequado a aplicação do dinheiro público nos programas de assistência social. Veja bem, o Brasil é muito grande. O governo tem muitas incumbências e responsabilidades. Por exemplo, um programa que o governo federal executa há muitos anos e que inclusive é objeto de uma lei minha, que está tramitando agora na Câmara, livro didático na escola pública. É fundamental, é o maior programa de livro didático do mundo, o do Brasil. Mas não é um projeto, não é um programa de Estado, é um programa de governo. Ou seja, se um presidente assumir amanhã e não quiser mais fazer livro didático, não faz. Acabou. Não existe lei que obrigue. Ele é apenas um projeto do governo federal que vem acontecendo ano a ano. Ora, merenda escolar é um grande programa, um dos maiores que o Brasil tem. São milhões de crianças diariamente se alimentando na escola. Agora vem a pergunta. Se o governo federal tem um programa como a merenda escolar, que custa dinheiro público, nunca ninguém fez uma avaliação para verificar que importância tem esse programa para o país. Nós sempre falamos que tem importância para o aluno, porque o aluno é carente, aí ele tem uma alimentação adicional na escola. Muito bem, palmas para o governo e palmas para o aluno.
Nós sempre dissemos que se ele estiver bem alimentado, ele estuda melhor. Palmas para o aluno, palmas para a educação. Mas a pergunta é a seguinte: quanto as indústrias ganham com isso? Quantos empregos nós geramos no Brasil com o serviço da merenda escolar nas escolas? Quanto nós consumimos de energia elétrica, de gás, para produzir toda essa merenda? Quanto se vende de panela, de garfo e tudo mais? Quanto isso gera de imposto? Quanto isso reflete, por exemplo, na melhoria da saúde da população, principalmente da população juvenil e infantil? Agora, senador, o senhor me perdoe... A gente não tem esses números. Mas toda vez que se fala em controle, toda vez que se fala em avaliação, existem outros entes dentro desse jogo político, é claro, que sempre levantam a questão. Bom, já lá estão querendo mudar o viés da assistência e cortar programa. Não é isso. Nós precisamos ter certeza de que um programa como esse nunca pode parar. E se melhorar o programa, por exemplo, se nós dissermos agora que a quantidade de carne na merenda vai ser aumentada em 30%, quanto isso traz de efeito na cadeia produtiva da carne? Quantas pessoas nós precisamos contratar a mais para preparar isso? Quanto isso reflete na saúde das crianças? Quanto isso vai melhorar a sua condição de vida, de proteína animal, por exemplo, no organismo? Porque isso gera saúde. Nós não temos essa avaliação. Aliás, é regra no Brasil não fazer avaliação de programa nenhum. Então eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte: a cada ano, 2 programas do governo federal obrigatoriamente precisarão passar por uma ampla avaliação, que vai envolver Tribunal de Contas da União, Legislativo, Executivo, governos estaduais, governos municipais, a própria área produtiva, ou seja, o setor privado. Vamos envolver tudo, porque nós não sabemos quem somos. Ou seja, o senhor vai acionar os próprios órgãos do governo já existentes, quer dizer, não cria nenhuma despesa adicional. Nenhuma. O senhor só faz a solicitação para que voltem o foco para essas despesas. E é possível até que a gente descubra nessa avaliação que existem programas sobrepostos. Ou seja, você faz uma coisa por aqui e outra por ali. Uma família, por exemplo, que tem Bolsa Família, tem também a criança recebendo merenda escolar na escola. Então, na verdade, nós estamos calculando a Bolsa Família pela renda da família, quanto cada membro da família tem de renda para estabelecer quanto ela ganha de Bolsa Família. Ótimo, vamos continuar dando Bolsa Família, sem dúvida nenhuma. Mas também é preciso saber quanto estamos dando de merenda para cada criança daquela família, porque tudo isso vai compor uma estrutura de avaliação que vai nos dizer se nós devemos fazer mais isso ou mais aquilo. Aí entra o SUS para fazer o exame de sangue para saber se as crianças não têm anemia. Pronto. Entra o laboratório de bromatologia, que é o estudo dos alimentos para determinar a quantidade de proteína necessária. Tudo é preciso. E a verdade é, como eu disse, o Brasil é muito grande, o governo é muito grande e os programas são muito grandes. E se a gente olhar, a gente vai ver programas sociais, e eu falei dos sociais em princípio, que são muito abrangentes. Na área dos idosos, na área dos carentes, na área das crianças, na área da saúde, na área da educação para o trânsito, na área, por exemplo, do sistema prisional. Existem programas sociais que são destinados às famílias de quem cumpre pena em penitenciária. Ninguém avaliou isso. Agora, senador, mas é preciso avaliar para ver se essas famílias, por exemplo, estão recebendo essa assistência e se isso está ajudando essa família a vencer dificuldades, apesar da grande dificuldade de ter um pai ou uma mãe cumprindo uma pena num presídio. Nós temos que avaliar, porque senão não adianta você dar... Mas não é absolutamente cortar essa não há nenhum interesse. Apoio. Nós precisamos conhecer melhor, porque aí a sociedade brasileira não vai mais ficar desconfiada. Isso aí não precisa, acho que isso aí é dinheiro jogado fora, isso aí é uma coisa... A sociedade vai poder avaliar a amplitude de cada ação, a interposição e o interrelacionamento de cada programa em si e principalmente o que cabe ao governo federal, o que cabe ao governo municipal, o que cabe ao governo de cada estado fazer. Eu tenho certeza que a lei aprovada vai fazer com que o Brasil se conheça melhor e tenha muito mais disposição de continuar fazendo bons e grandes programas em favor da solução de grandes problemas. Por falar nisso,
Este ano, nas eleições municipais, nós vamos ter já a consequência de, se não de um projeto exclusivamente seu, mas de uma iniciativa que vai ser posta em prática, porque o senhor teve habilidade na negociação do percentual das urnas que serão sorteadas, que terão que exibir a comprovação do voto impresso, que foi uma grande briga. Isso envolveu o Supremo Tribunal Federal, envolveu a Câmara, envolveu o Senado. Todo mundo achava que era muito caro, mas os fatos acabaram apontando uma direção da necessidade de uma comprovação do voto. Você poderia falar um pouco sobre isso? Nas últimas eleições presidenciais, nós ouvimos falar muito sobre atos e atitudes que comprometeriam e comprometeram a eleição. Falou-se de tudo um pouco, nas redes sociais principalmente. E existem comentários, inclusive, de que se alteraram programas de computador, que se fizeram ações que tornaram a urna eletrônica fraudável, um assim, equipamento fraudado. Ora, se nós temos milhões de urnas eletrônicas que serão colocadas em todos os lugares, em todos os municípios, em todas as sessões eleitorais, para captar o voto, para coletar o voto, é impossível imaginar que nós esqueçamos esse modelo e vamos voltar para o modelo da cédula impressa. Aí vamos levar meses para apurar a apuração. Meses para apurar e anos para implantar. E ainda sobre as mesmas suspeitas, né, que não serão retiradas. Se toda urna eletrônica tem o mecanismo da impressão de voto, e ela tem possibilidade de fazer isso, por quê? Porque ela já é construída para isso. Fica a pergunta, por que nós não fazemos, no dia da eleição, às 7 horas da manhã, o juiz da comarca vai colocar todas as urnas que tem número numa sacola e vai sortear, digamos, se são 100 urnas, vai sortear 3 urnas. Essas 3 aqui vão ter um voto identificado, ou seja, vai ser voto nominal. Todo voto dado na urna terá que ser também voto impresso e vai ser posta numa urna paralela. E essa foi a maneira que o senhor encontrou de enfrentar o argumento que é muito caro. É que eu sou auditor e a auditoria se faz por amostragem. Então, se nós tivermos essa convicção de que nós vamos ter 3% das urnas sendo simultaneamente usadas para o voto eletrônico e também para o voto impresso, que não é outra coisa senão a cópia do voto eletrônico, no final é só ver se bate o número de um com o outro. Eu duvido que alguém tentasse fraudar urnas, sabendo que qualquer uma das urnas poderia ser sorteada para esse sistema ser implementado. Porque se alguém, evidentemente, fraudasse uma urna, comprometeria a eleição toda. Reportagens indicam que eleitores que foram num determinado estado procurar regularizar a sua situação, chegaram à sede lá do tribunal, não, sou votor, enfim. Há denúncias de que houve algumas falhas sem querer invalidar o processo como um todo, sem querer desqualificar antecipadamente o processo que vem tendo sucesso durante todos os anos. Mas, senador, o Cidadania agradece mais uma vez a sua presença, nossas portas estão abertas aqui, e para que o senhor possa trazer os seus projetos novamente e, quem sabe, a aprovação daquele outro projeto que é mais recente, que eu não sei se já está tramitando, que prevê que a autoridade policial que receba a mulher vítima de agressão de natureza sexual seja também do sexo feminino. É importante isso porque a mulher que sofre uma agressão ou um crime sexual tem que procurar uma delegacia, não tem como fazer de outra forma. E quando ela chega na delegacia e encontrar alguém do sexo masculino, um homem, atendendo ela, por mais que ele seja gentil, por mais que ele seja carinhoso, por mais que ele compreenda por razões humanitárias a situação que está presente, ele obviamente vai ter algum constrangimento no diálogo, na conversa com essa mulher. Então, se naquela delegacia tivermos mulheres trabalhando, por lei, se a lei for aprovada, espero que seja, estabelecido que aquela vítima terá o direito a ser preferencialmente atendida por mulheres. É uma providência simples, mas de reflexo e de importância humanitária muito grande, tenho certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado a todos.
Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver de novo este ou qualquer outro programa da nossa TV, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.